dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Bem-vindos a um novo dia de reflexão, numa semana marcada por muitos acontecimentos que vão ser alvo de análise aqui, neste dia de reflexão, análise e reflexão. Também numa semana marcada pelo fim de 42 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, e isso é um facto ao qual não podemos fugir. Muito rapidamente, uma frasezinha sobre este adeus a Pinto da Costa pela porta pequena, digo eu. Sim, é bastante pequena, mas acho que é... Eu não gosto muito de falar do clube dos outros, mas neste caso, aliás, foi a reflexão que fiz no próprio dia. Porque é sempre chato falar do clube dos outros, não temos nada que nos meter na vida de outras pessoas. Mas neste caso, como também no nosso caso, quando o Sporting mudou há uns anos, acho que é bom para todos. E, portanto, meto-me um bocadinho na vida do Futebol Clube do Porto a partir do momento em que a expectativa, porque não sabemos o que é que isto vai dar, mas a expectativa é boa e, portanto, fiquei satisfeito. Sem ter nada a ver com o assunto, fiquei satisfeito. Na parte que me toca, como diz o outro. Maria, Pinto da Costa era assim alguém que viveste sempre com ele na presidência do Futebol Clube do Porto, então, não é? Claro, já viste há quantos anos mais é que ele tem de presidência que eu de idade na Terra? Muitos. Tu sabes, ele foi eleito um mês, eu nasci em abril, ele é eleito em março, ou coisa parecida. Portanto, ele tem a minha idade, a idade dele à frente de um clube, é uma coisa impressionante. De facto, olhando para ti, é uma pessoa... E ele está em muito melhor estado, ainda por cima, não é? sim, isso está, mas porque ele também tem mais dinheiro que tu e então deve ter, sei lá... Tu tinhas ideia que ele ia perder assim a presidência para onde era? Eu até achava que ele ia ganhar. Tu até achavas que ele ia ganhar? Mas... Sim, tu, mas eu João? também estou um bocado fora da política do Porto. Mas estou muito contente. Pronto, está muito contente. O meu comentário é: vão a Alvalade e metem o rec. É o meu comentário. Muito bem. Aos 90 já cantam com a gente. É o meu comentário. Já sabes a letra de cor. Eu sei a letra de cor há muitos anos. Pronto. Então, agora, se calhar, o melhor é irmos tomar um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Muito bem, e agora, antes um café, hoje, onde nos vamos debruçar sobre Nuno Melo e a sua visão para aquilo que, no futuro, eventualmente, poderia ser o serviço militar obrigatório. Começo aqui pelo Zé Pedro Silva. Nuno Melo, esta visão que ele tem para o futuro daquilo que é um possível regresso do serviço militar obrigatório, faz sentido para os próximos tempos? Neste caso, até a questão dos jovens delinquentes, mais até do que o serviço militar obrigatório, não faz. E sabes que eu acho, pareceu-me, aliás, que neste processo, eu acho que o Nuno Melo está a cumprir a lei de Murphy, e no sentido em que nós achávamos todos que aquilo não ia correr bem, e não está a correr bem. Este caso, não só pela preocupação do ministro, que acha que as Forças Armadas são, no fundo, têm aquela missão de receber jovens delinquentes que cometeram pequenos delitos para os, enfim, regenerar, educar, como se isso fosse a função, não é, das Forças Armadas, que em tempos até foi. Eu acho que as pessoas agora estão a falar sobre esta questão do Nuno Melo como se fosse assim, uma coisa muito estrambólica, mas... Eu achei que tu ias falar, visto que era o café, ias falar das excelentes notícias produzidas para a imprensa falsa sobre este tema. não vou vender... Em vez disso estás a ser sério, não estás a estragar o café. Não, mas eu já lá vou porque eu não vou ser sério. Porque eu acho que verdadeiramente as Forças Armadas em tempos tinham esta, mas mal, não é? Sobretudo quando houve aquele período de transição em que não era obrigatório, mas eles tinham que fazer certas coisas. Sim. E ia lá parar quem não tinha outra opção, aquelas coisas todas. Agora, o que eu não gostei nada da história toda, nem foi propriamente essa questão do que disse o Nuno Melo, foi de fazerem de nós todos estúpidos, que isso é sempre o que me irrita. Porque vieram dizer depois, isto foi só uma hipótese académica. No outro dia estava um deputado do PSD, que eu não conhecia, que se chama Hugo Carneiro, numa televisão, e eu, pela primeira vez, eu acho que fiquei verdadeiramente ofendido e que tive para pegar no carro e ir a um estúdio. Porque o que ele estava Mas a... era no Porto Canal, lá não, não, era na CNN. Estava a tentar explicar às pessoas, agora é tudo percepção, agora é tudo percepção.
Tudo. Já não há nada que tenha sido mal feito. Agora Agora, o triunfo de Sócrates. nós é que É tudo narrativa, não tudo é narrativa. verdade? E ele ia explicar-nos que o ministro não tinha dito nada, nem sugerido nada, era uma hipótese académica, vocês são todos... E isso enervou-me bastante. Obviamente, ainda por cima, é daquelas mentiras que é falta de respeito pelo telespectador. Onde é que o Nuno Melo ia pôr uma hipótese académica? Claro que não é. Ia pôr uma hipótese Marialva, agora académica. Claro. Foi aí que eu fiquei apenas ofendido com esta questão toda, porque E bem. as hipóteses até se podem todas discutir, no fundo, não é? Quer dizer, até se pode discutir a hipótese de, olha, vai tudo, e nunca nos podemos esquecer de uma hipótese com os conflitos que há agora na Europa, pode sempre haver a necessidade de uma lei marcial, seja o que for. Portanto, hipóteses académicas podemos pôr todas. Agora, o ministro, de facto, produziu uma opinião sobre o tema e aparecem depois todos a dizer, não, erro de percepção, ele não quis nada dizer aquilo. Foi péssimo, foi terrível. Acho que não tem ponta para onde se lhe pegue. E aquelas dúvidas que nós tínhamos sobre o Nuno Melo, pimba, estão-se a confirmar todas, é ótimo. Nesse aspecto é... E o que é que achas que vai acontecer? A Santa Casa, já que vamos falar do jogo, a Santa Casa devia ter uma raspadinha. A cabeça de lista da AD, então? Pode ir parar à tropa, não é? Pronto. Tu querias mesmo que eu fosse buscar isso, não é? Queria. Foi o que me preocupou imediatamente, foi quando eu vi aquilo, foi isto pode ser uma guerra entre CDS e PSD. O Nuno Melo está claramente a querer tirar da frente Sebastião Bugalho, porque pode perfeitamente ir para a tropa, porque a ideia do Nuno Melo é jovens que cometeram pequenos delitos, e nesse aspecto eu pensei que era uma insurreição dentro Basta da o Prata Roca apresentar a queixa, Exato. pequeno delito está a andar. Maria, então agora de repente as forças militares seriam uma espécie de campo de recuperação de jovens delinquentes? Era disso mesmo Eu que já as estou a forças limpar as militares... botas. Era disso mesmo que as forças militares neste momento estavam a precisar? Acho que não, mas acho que isto não vai ser posto em prática. Eu, por outro lado, tenho que perceber se ainda me enquadro na categoria de jovem ou não, porque sei que para umas coisas sim e para outras não. Para as Forças Armadas Esta é enquadras. daquelas- Estás na reserva. Ainda enquadro. Então Até ainda aos- podia até aos ser. 35. Ixi, que chatice. Então espero que isto não seja posto em prática, que eu tenho. De vez em quando as pessoas processam-me por coisas aleatórias, então. Eu acho que a não queria justiça é nada para os ter- inimigos que te apanharem pela frente, esses é que estão feitos ao bife, não é? Pá, mas eu não queria nada ter aqui para a tropa. Eu não quero, dorme-se pouco, é muito exigente fisicamente, acorda-se muito cedo. Não quero. Não queres? Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Não quero, não me levem. Pronto. João, serviço militar obrigatório e agora com a integração de jovens Sim, delinquentes. isto não é serviço militar obrigatório, é serviço militar seletivo. Corretivo até. Eu pronto, acho ótima ideia. No outro dia estava-se a discutir isso, achei alguma graça, que é bora dar treino militar à malta do Climáximo, não é? Era mesmo o que eles estavam a precisar. Exato. Era agora pô-los todos com um G3 na mão. Acho que eles costumam portar-se tão bem com outros objetos na mão. G3 acho que certamente também se iam portar bem. E não só, não é? Qual é a ideia? Eu também estou muito nesta, que é o ministro não pode pôr hipóteses académicas, não é? Já o Nuno Melo, acima de tudo, não pode, porque a credibilidade falta-lhe para a parte académica. Mas depois os outros também, não. O ministro ou diz coisas que vão acontecer, ou diz coisas que estão no programa do governo, que o Estado planeia coisa, ou que está preocupado. O ministro não diz, olha, e agora uma ideia? Vamos invadir Espanha. Olha agora um jogo. Se nós invadíssemos Espanha era para Vila Real ou não? O ministro não pode dizer essas coisas. A única coisa que eu estou tranquilo, e principal, eu não sou um jovem delinquente, até agora, nunca cometi um pequeno delito. Um pequeno delito já cometeste de certeza. Nunca cometeste um pequeno delito? Claro que já também nem a mim me enganou. Apanhado pela polícia, não. Não, está bem, Com mas isso é outra Mas questão. podes-te entregar no serviço militar. Posso, mas vocês, que pequenos delitos é que vocês sabem que eu tenha cometido? Nenhum. Por ordem alfabética ou quer dizer? Isto é tudo mentira. Mas Nada está já aprovado. cometeste pequenos delitos, certo? O quê? Já cometeste pequenos delitos. Nomeadamente. Não sei, estou a perguntar. Eu não estou a ver que pequenos delitos é que eu posso Sei lá, nunca furtaste nada? Nunca furto por acaso, não. Por acaso, Eu também tanto não a tinha, dizer nunca tinha que furtado, não. mas depois no outro dia sem querer furtei uma coisa.
Sem querer. Mas foi na semana passada. Até a semana passada nunca tinha furtado nada. Pronto, mas isto para dizer, a coisa que me tranquiliza mais é que, mesmo que isto fosse uma medida, a implementação caberia ao Ministro da Defesa, Nuno Melo. Portanto, a probabilidade de não ser implementada era grande. Achas que isso tranquiliza-me? Eu acho que a Maria podia estar mais tranquila em relação a isso. Ele, sendo um ministro tão incompetente, o normal é não conseguir levar projetos a cabo. Portanto, acho que podemos estar... Achas que esta hipótese académica foi bem recebida nas hostes das mais altas instâncias militares? De certeza que não, não é? Mas a hipótese académica do Nuno Melo ser Ministro da Defesa certamente também não foi nada recebida. Portanto, pronto, é a vida. Escolhemos, já disse isto aqui 40 vezes e direi mais 40. O Primeiro-Ministro escolheu para 2 dos ministérios mais sensíveis 2 das pessoas mais incompetentes dos 2 partidos que formam esta coligação. E 3 dos 5 maiores problemas que o Governo teve até agora foram provocados por eles, acho. É lei do Murphy. Normal, não é? Era expectável. Mas porquê que Nuno Melo não leva os jovens que cometem pequenos delitos para a juventude do CDS, por exemplo? Pois, olha, uma ideia. Já também tem uma farda, não é? Calça bege e o pullover. E depois metia-os ali todos... Também tem serviço militar, que é falar com os pobrezinhos. Ir de calças de ganga à amadora. Tem tudo. Quer dizer, ele podia ter dito... Não, a minha ideia... A minha hipótese académica não era para as Forças Armadas, era para as forças do CDS. Olha, lá está, se alguém disser alguma coisa contra isto, eu digo, isto era a hipótese académica, atenção. Sabe Deus o que tu não sofreste nessa tropa. Exatamente, é por experiência própria. Mas por acaso é uma boa saída agora, sempre que alguém diz um disparate. E a Maria Escaja também. Imenso. Sou a única pessoa neste painel... Ele está-nos a denunciar, portanto se calhar temos que começar a fazer os pequenos delitos dele. Que nunca esteve na JP. Portanto, esse delito ninguém me apanha. É verdade, é verdade. E depois, isso é um bocado triste. A Maria Escaja neste momento estava um bocado melancólica, não é? Daqueles velhos tempos. Com saudades, Maria. Se isso tinha sido o pior delito que eu já tinha cometido, e sim, foi. Muito bem, então o café está tomado. Vamos avançar então para aquelas que são as reflexões da semana. Vamos refletir. Ora bem, começamos com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. José Miguel Júdice disse recentemente no seu espaço de comentário na SIC Notícias que Marcelo provavelmente já ganhou o campeonato do pior presidente da República de sempre. Concordas com o José Miguel Júdice, José? Concordo, no sentido em que até já disse isso antes dele, portanto, o José Miguel Júdice para viver de carrinho. Por uma razão muito... Que, aliás, é só o segundo melhor comentador com as iniciais JMJ que tu conheces. Exato. Ele é JMJ também. Ele é JMJ. É um facto, quer dizer, eu acho que o segundo mandato está a ser pior do que o primeiro. Para mim não me surpreende minimamente, eu acho que nós temos... Pior do que o primeiro? Já disse isto, claro. Já disse isto aqui há bastante tempo. Mas ele também não queria fazer o segundo, também é. Claro que não queria. Fazer contrariado. Nem o primeiro. Ele não queria fazer nada, mas deve ter sido mais uma vez um chamamento. A verdade é que a mim não me surpreende minimamente, nunca votei em Marcelo e sabia o risco que ali estava. Conheço, foi meu professor e também de outras andanças, na altura em que eu ainda andava nisso dos partidos, que houve uma coligação entre uma AD. Entre o CDS e o PSD. Não é uma pessoa confiável, não estou a dizer que do outro lado também estivesse uma que fosse, mas no fundo aquilo era uma concentração de malucos. E Marcelo, para mim, não me surpreende minimamente. Não é uma pessoa culta, é muito inteligente, como analista ou como pensador, aliás. E eu acho que faz muita falta pensadores na nossa sociedade hoje em dia. Cada vez se pensa menos, é tudo muito imediato, tem que se ir a correr dizer as coisas, não pode ser 15 dias depois. Mas Marcelo, efetivamente, foi o meu melhor professor de longe, claro nas explicações. Portanto, tem essas qualidades todas. Politicamente é um desastre. Nunca devia ter deixado de lecionar. De lecionar e de pensar e de escrever o que fosse. Como digo, politicamente sempre foi um desastre, não é? Lá ganhou umas eleições fruto da popularidade e da notoriedade que dá à televisão, que eu acho que é um caminho, um point of no return que nós ultrapassamos, está visto, não é? Pelo cabeça de lista agora também da AD às europeias. E Marcelo é isso. Portanto, não tem qualquer qualidade política, não é um líder. Não consegue liderar nada, que cada pessoa que lhe aparece ao lado que lhe possa fazer frente, ele vai ter que destruir. Sim, mas o maior problema não achas que neste momento está na sua forma de comunicação?
Não, essa sempre foi a mesma. O problema em Marcelo eu acho que é a falta de senso comum, é a falta de juízo, se quisermos. É ali um problema das coisas que diz. Porque, repara, e para quem foi aluno dele, se calhar quem está a ouvir isto ou a ver também foi aluno dele, sabe o que é que ele dizia, e coisas que na altura até tinham uma certa graça naquele contexto, mas também era público, não é? Estamos a falar de 400 alunos num anfiteatro. Marcelo sempre foi desconcertante. Também conheço quem trabalhou com ele no Expresso. É uma pessoa desconcertante e que denota ali como digo, um problema ao nível do juízo. E agora estamos a constatar isso na Presidência da República, que é um cargo onde se nota muito, onde o filtro tem que ser com certeza muito mais apertado, não é? E portanto, mas não surpreende, acho que vai ser pior até ao final do mandato, vai ser sendo sempre pior. Mas como digo, não me surpreende esta questão das reparações. Ele já tinha falado nisto, sim senhora, mas como fala de tudo com a maior sem qualquer tipo de solenidade que o cargo exige, acaba por gerar... Será que ele também estava a falar numa hipótese académica? Pois, ele pode sempre dizer isso, não é? Está sempre a falar em hipótese académica. Com mais conhecimento de causa, não é? Do meio académico e não sei o quê. Ele tem tudo, se bem que ele é jubilado, portanto está na reforma, mas já aqui manifestei a minha preocupação em relação ao Presidente e manifestei há muito tempo aqui e manifestei outra, que é a nossa Constituição, que eu estou sempre a bater nela e tenho pena que seja um dogma da nossa democracia, que não se consiga debater uma coisa tão simples como a necessidade de reformar totalmente a Constituição, e isto não significa nada. Larga, não. Diz? Já está. Mas isso não tem... o deixar estar não tem razão nenhuma de ser, porque a Constituição efetivamente tem buracos. Mas eu não estou a falar e mexer em princípios nenhuns. Mas o Presidente da República não tem controle. E por isso eu já disse, nas próximas eleições presidenciais, se ganha um populista, venha ele de onde vier, não há ninguém que o tire de lá. Não há nenhum instrumento constitucional que permita salvaguardar, não há o impeachment. Nem sequer... A única coisa que existe na Constituição é um Presidente da República, um chefe de Estado, ser apanhado num crime em flagrante delito. É o único. Tudo o resto, se quiserem dissolver, fazer governos de iniciativa presidencial, juntas de salvação, pode fazer o que ele quiser e ninguém pode. O Parlamento tem poderes, a questão dos 6 meses e tudo isso, mas de forma alguma isso salvaguarda seja o que for. E eu acho que ainda tudo a dormir na forma, está tudo tão preocupado com o Chega e tudo isso, mas vindo de qualquer extremo, pode alguém ganhar umas eleições à primeira volta que reformule tudo isto. E depois, a partir do momento em que dissolve um Parlamento e faz um governo de iniciativa presidencial, tudo pode mudar. Maria, tu achas que este era mesmo o tema necessário para trazer nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril a história das reparações com o nosso antigo império, chamemos-lhe assim? É assim, eu acho que isto é um tema que é importante ser discutido e é importante ser falado. Agora, não acho que seja no meio da verborreia de Marcelo que se consiga dar até necessário ao assunto. Eu cada vez mais tenho dificuldade em ouvir o Marcelo, porque é constrangedor muitas vezes, e acho que de facto está na altura de... Quer dizer, está não, ainda não será para já, mas já estaria na altura de Marcelo se reformar, sentar-se à lareira com uma manta e não andar a fazer todos esta figura difícil sempre que há uma data importante e é ouvir e há mais atenções em cima dele. João, o Marcelo Rebelo de Sousa ter levado ao discurso no Parlamento nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril era estar a dar o flanco para que André Ventura depois pudesse fazer aquele discurso. Deu na mesma. Não levou ao discurso, fez sair antes numa espécie de leak e deu na mesma. Portanto, eu preferia que o discurso tivesse sido pedagógico no sentido da importância das reparações. Não só dizer que nós já temos esse papel dentro das nossas possibilidades e com bastantes falhas, obviamente, mas já temos esse papel com as nossas ex-colónias e que reconhecemos a necessidade de reparações. É uma política do Estado português desde o 25 de Abril. Depois do 25 de Abril.
Foi, aliás, isso que levou à descolonização como ela aconteceu, uma ideia de que, por mais perda material que existisse, não compensava os anos de opressão que ali tinham sido levados a cabo. Ainda podia ter havido mais pedagogia sobre a maneira como nós devemos a nossa liberdade e o fim da nossa ditadura aos combatentes em África pela independência daqueles países, porque sem Amílcar Cabral, sem Agostinho Neto, sem Oldham Roberto, sem uma data de pessoas que combateram em África durante 14 anos, centenas de milhares de pessoas, o regime tinha tido muito mais dificuldade em cair, não é? Se calhar não imensa, porque o espanhol também caiu não tanto pelo desgaste, mas porque morreu o líder e não havia grande substituição possível, mas era capaz de ter durado mais um bocado e se acabou naquela altura foi muito por causa disso e não sabemos o que é que aconteceria de outra maneira. Portanto, obviamente devemos muito àquelas pessoas por isso, porque as escravizámos, porque construímos estruturas de produção económica que tinham com vista acima de tudo a extração durante muito tempo, nós e outros países. Não é uma coisa... Esta coisa... Um discurso pedagógico seria um discurso de quebrar com esta coisa de que o nosso colonialismo foi de alguma forma benigno por termos sido nós a fazer. O nosso colonialismo foi igual aos outros, foi querer subjugar outros povos. Isso é normal nas conquistas territoriais de toda a história da humanidade, mas não é bom. Ninguém acha bom matar e escravizar, seja no tempo em que nós o fizemos ou no tempo em que os romanos e os visigodos o fizeram. As pessoas agora vêm com estas comparações estapafúrdias, as pessoas até com responsabilidade política a dizer até onde é que vão as reparações, vão até aos visigodos, como se estas coisas não tivessem acontecido numa altura já também a destempo histórico. Já nós somos o último dos grandes colonizadores e a maneira como levamos a cabo a nossa opressão deveria levar a uma reflexão coletiva sobre, se calhar, se não fomos tão maus como todos os outros colonizadores. Se vale a pena andar nesse somos melhores que os outros, colonizar é uma coisa desagradável, assumo que somos melhores que os outros, que lhes impomos o modo de vida, que lhes impomos valores e que os outros são nossa propriedade. Isto valia uma reflexão mais profunda do que aquela que o Presidente da República fez. Eu certamente não serei a pessoa mais qualificada para a fazer. Há montes de historiadores de história colonial portuguesa com extensa obra sobre esta matéria. Já há muitos anos, já há 50 e tal anos que se estuda isto. Mas valia a pena que as pessoas percebessem um bocadinho que esta coisa do colonialismo benigno português, porque houve miscigenação, ou porque não houve tanta opressão formal como no interior do Quénia pelos britânicos. Tudo o que no nosso colonialismo não aconteceu e que aconteceu nos outros colonialismos tem uma razão que não tem nada a ver com a bondade do espírito dos portugueses, tem a ver com escala. Exato. Se tu és pobre, um país pobre, ou mais pobre do que os outros, se tens poucas pessoas, em princípio, o mais provável é que vais fazer um colonialismo menos repressivo em certa medida, porque não tens a escala para o fazer, não é? E a miscigenação da mesma maneira para conseguir... e está escrito, aliás, não é uma coisa, não estou a inventar uma coisa. Escreveu-se e pensou-se estrategicamente em Portugal. Liguem-se, tenham filhos com as pessoas daí, porque nós não temos pessoas suficientes para mandar para aí. Portanto, não é uma coisa inocente que agora eu, à luz de 600 a 700 anos depois, estou a dizer que o Dom João I e o Dom João II eram uns maus. Não, eles escreviam sobre estas coisas. Eles diziam, tipo, olha, não há gente suficiente, tenham aí filhos e capturem essas sociedades através disso. Não, nós temos muita facilidade em criticar os espanhóis pela maneira como maltrataram incas e aztecas e não sei o quê, e nunca pensamos a maneira como oprimimos. Sim, a questão essa questão foi sempre demasiadamente romantizada, não é? Sim. E logo a partir mas nós temos ensino, não é? Nós temos imensa facilidade cá, e é cómico, todos os países fazem isto, não é só nosso, não é? Todos os países fazem isto, que é porque os ingleses é porque as pessoas nas ex-colónias deles falam inglês com muito mais
há uma muito maior proporção de falantes de inglês do que nas outras ex-colónias falantes das outras línguas, porque eles é que tinham um sistema de educação e de infraestruturas e não sei o quê. Os espanhóis é porque tornaram-os independentes muito cedo e, portanto, criaram lá uma cultura cívica e não sei o quê, e não sei o que mais. E nós é esta coisa de que miscigenação e não sei o quê. Todos fizemos fundamentalmente a mesma coisa. Destruímos proto-nações e depois acusámos-las hoje em dia de serem pouco desenvolvidas. É muito debatível que os incas ou os aztecas fossem menos desenvolvidos que os espanhóis quando os esmagaram, mas pronto, são menos desenvolvidos que os espanhóis do século XX que depois contam a história e isso é que acaba por interessar. Olha, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, porque também te queria ouvir sobre isso. És daqueles que defende a tese que está a correr neste momento de que também estamos numa fase em que implicamos com o Marcelo por tudo e por nada, ou de facto ele próprio, nos mais variados temas que têm sido os da atualidade, que ele tem lidado, não está de facto a ser aquilo que se esperava de um Presidente da República? Pois, isso eu concordo com o Zé Pedro. Eu acho que o produto sempre foi mais ou menos este, mas estou um bocadinho resguardado sobre se está a piorar ou não. Estou a precisar de mais elementos. Há pessoas até próximas dele que o conhecem bem há muitos anos que dizem que ele não está bem. O Zé Miguel Judas é um bom exemplo de uma pessoa que o conhece há muitos anos e foi próximo dele durante muitos anos. Não sei se ele está pior. Por um lado é isso, eu ouço aquela gravaçãozinha e penso, isto era qualquer aula de direito que alguém me contava que o Marcelo dava, não é? Sobre o oriental e o lento e não sei o quê. E eu percebo o que é que ele quer dizer. Está a falar do ritmo da decisão política e até de questões importantes para o nosso funcionamento democrático. Se nós não estamos a exigir demasiada rapidez aos políticos, se o processo de decisão lentos não tem benefícios, eu percebo o que é que ele quer dizer, mas posso estar a ser benevolente e ele estar só a perder faculdades mentais. Não faço a menor ideia, não sou médico. Mas há essa dúvida, obviamente. Agora gera-se muito essa dúvida com pessoas mais velhas, também se gera com o Presidente dos Estados Unidos, O Biden. ou com o ex-Presidente dos Estados Unidos, e é ver. Tu, Zé, e isto para fecharmos aqui o capítulo Marcelo Rebelo de Sousa, achas que vamos assistir a um percurso penoso até ao fim deste mandato de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República? Acho que sim. Há alguma forma dele poder corrigir isto? Não, ele está cheio de problemas. É que, para além de tudo, ainda por cima ele está cheio de problemas políticos. Não é? Há o caso das gêmeas, que é um problema gravíssimo, que eu nem sei se não se liga um bocado neste regresso à conversa das reparações. Sendo que eu nesta coisa das reparações também vejo Marcelo a gostar de ser... Isto, de certa forma, apesar de parecer que ele quer reparar as ex-colónias no sentido de todo o mal que Portugal lhes fez e tudo isso, o que seria, concordo com o João, é uma discussão muito interessante, muito profunda, mas eu não sei se Marcelo não está a ver, não é maquiavélico neste caso, porque eu não sei se Marcelo não tem um espírito imperialista e não tem este discurso para depois passear pelas ex-colónias como imperador. Porque ele faz um discurso que é simpático, ele gosta muito de ir para o Brasil, agora está em Cabo Verde e tudo isto, e chega lá como o português que quer devolver tudo e que quer reparar a história, não é? Portanto, eu não sei se a intenção de Marcelo é propriamente boa. E conhecendo Marcelo... Achei que és mais ao maquiavélico de tirar as atenções do caso. Do caso da Gêmea. Aliás, como ele refere que o caso é motivado politicamente... Sim, mas isso... A coisa mais grave que ele diz é que ninguém comenta, não é? Ele diz que a Procuradora levanta o caso por motivação política no dia seguinte. Sim, mas Marcelo está. Mas Marcelo não para de levantar questões para ver se abafa o caso da Gêmea. Eu não sei o que é que lhe falta dizer mais. Olha, se calhar lá está. Se calhar falta de fazer uma declaração de guerra à Espanha. Qualquer coisa que distraia as atenções. Isso é evidente. Mas Marcelo, eu acho que gosta, de certa forma, desta posição em que está agora, que vai fazer... As viagens oficiais de Marcelo são, sobretudo, a ex-colónias, não é? Tem aquilo na família, não é? Sabe-se disso. E, portanto, aparece lá agora. E teve aquela recepção em Angola, que foi apoteótica, que nenhum chefe de Estado uma vez teve. Nós, na altura, até ficámos na dúvida se aquilo era uma vaia, se era um aplauso, mas era a vaia em Angola, que era um aplauso, aliás, parecia uma vaia. Marcelo foi recebido como o Papa em Angola. E isto, para uma pessoa que é egocêntrica, a um ponto patológico, ele quer insistir nisto, não é?
E, portanto, como digo, não sei se as intenções de Marcelo são as melhores neste aspecto. Pode ser uma coisa Achas apenas que ele quer ficar pessoal. visto como na história como Marcelo o Reparador? Sim, quer ficar conhecido em todo o Império Português como o último a grande figura. Porquê? Porque aquele discurso tem receptividade em Portugal, como é evidente, porque há pessoas que consideram... No Brasil? Exatamente, no Brasil e em todas as colónias, este discurso cola, e para um populista que gosta de ser adorado, isto é perfeito. Portanto, eu acho que é menos reparador e mais imperialista o discurso dele, apesar de tudo. E isto é uma pessoa que tem estes pensamentos que eu não sei até que ponto é que são propriamente, louváveis. Maria, só para terminarmos, o Marcelo, que era visto como o presidente dos afetos, não é? E que chega até nós com um discurso e uma forma de estar totalmente diferente do seu antecessor e também em certa parte dos anteriores presidentes da República. De repente esta imagem tem-se desfeito mês após mês, tema após tema. Neste caso, tu vês sobre o Marcelo uma questão que se prende como um exemplo para o futuro daquilo que poderá ser o lugar enquanto Presidente da República de um país como o nosso. Se é de facto esta personalidade afável, carinhosa, com uma proximidade de discurso muito grande relativamente ao povo. Tu achas que é isto que faz sentido ser um Presidente da República no futuro, depois deste exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa? Se eu acho que no futuro o melhor será haver um presidente com uma postura afável e simpática, essa Nós apostámos numa personalidade como o Marcelo Rebelo de Sousa, em primeiro lugar, porque o próprio Marcelo granjeava de uma popularidade através do seu lugar enquanto comentador numa estação de televisão, e de facto o público, os eleitores, tinham um sentido de proximidade com o Marcelo muito grande. Depois ele ganha as eleições, faz um primeiro mandato onde, na minha opinião, a partir do momento em que a pandemia surge, podemos dizer que o Marcelo começa ali a cometer alguns erros de avaliação, na minha perspectiva, e depois a partir daí nós assistimos a esse presidente dos afetos, que já tinha deixado também marca quando foi a questão dos incêndios de Pedrógão, que foi muito visível e foi muito sublinhado, e cujo resultado depois, obviamente, não veio de todo favorecer a imagem do próprio Marcelo, porque muitas coisas ligadas ao próprio incêndios de Pedrógão ficaram por resolver e até hoje até mesmo por esclarecer. Portanto, nós temos um presidente que era um presidente popular, de afetos, de carinhos, mas de repente isso transformou-se numa bola de neve de problemas que têm vindo, obviamente, a descer esta montanha, eu quase diria de forma descontrolada, e que coloca o Marcelo como um caso em que, se calhar, no futuro, teremos que pensar melhor se é de facto este tipo de personalidade que nós pretendemos ter numa Presidência da República. Tu tens essa visão ou tens uma visão diferente? Eu não acho que seja por aí, ou seja, não acho que se escolha um Presidente da República. Acho que há outras qualidades e outras competências que se deve procurar quando se escolhe um Presidente da República. É possível ser uma pessoa simpática para os mídia e para a população e não ser completamente descabido como tem sido o Marcelo, mas eu também nunca tive toda essa expectativa pelo Marcelo, sempre o achei uma pessoa oportunista, muito egocêntrica, demasiado egocêntrica para bem dele próprio e de nós todos, e portanto nunca achei Marcelo pessoa tão fofinha e tão amorosa. Sim, mas também é uma personagem, aliás. Quem o vê interagir, quem já o viu em feiras, uma coisa do género, interagir com as pessoas, também repara que há ali partes dessa simpatia que não lhe são assim tão naturais. Portanto, não acho que seja essa a característica que se deve procurar. Acho que se deve procurar uma pessoa competente, com um trabalho feito. Não acho que não equipar Marcelo a Bugalho, por exemplo, que salta para a cabeça de lista da AD às europeias sem nada feito. Marcelo efetivamente tinha
uma carreira e tudo, mas acho que a mediatização destes cargos, ou a escolha de pessoas mediáticas para estes cargos, deve ser repensada, mas também não acho que seja a característica e a qualidade que se deve procurar imediatamente num Presidente da República, nem acho que seja incompatível. Muito bem, vamos avançar nos temas e vamos agora para outra questão, se prende com o facto de Pedro Sanches ter avaliado durante a semana passada e no início desta semana a possível saída do seu cargo de Primeiro-Ministro espanhol. Isto, obviamente, estabeleceram-se aqui vários paralelismos com o caso Operação Influencer. O que é certo é que Pedro Sanches chegou para já à conclusão de que não se vai demitir. Isto tudo a ver com um caso que se prende com a sua esposa, que está neste momento sob investigação para um processo. Isto estabelece-se aqui tentou-se estabelecer ao longo desta semana vários paralelismos com aquilo que aconteceu na Operação Influencer em Portugal, que levou, obviamente, à demissão do António Costa enquanto Primeiro-Ministro. Para já, como é que tu vês esta questão do Pedro Sanches numa realidade enquanto Primeiro-Ministro espanhol, e depois que ligações é que tu estabeleces com aquilo que foi, ou que está a ser ainda, o nosso caso relativamente à Operação Influencer? Bem, eu vi que os fundamentos lá da investigação incluíam peças jornalísticas da Sandra Felgueiras lá do sítio, Sandra Felgueiras, provavelmente, e tinha até um momento António Costa e Silva, que era uma notícia a falar de uma nomeação da mulher do Pedro Sanches, mas o nome estava confundido, e era uma pessoa com um nome parecido. Portanto, eu vi alguns paralelos evidentes com a Operação Influencer. No tempo que demorou, também achei giro, foi um bocadinho aquele primeiro comunicado do António Costa, a primeira comunicação ao país, e a segunda, a explicar porque é que ele era o maior. Pedro Sanches ainda está na fase de preparar a dizer porque é que é o maior. No caso, porque é que a mulher dele é a maior, porque isto nem sequer tem a ver com ele diretamente. Mas sim, eu acho que o Pedro Sanches precisa de dramatizar um bocadinho. Eu acho, primeiro, acusações de que há lawfare em Espanha, de que a lei é usada para fazer política, são das acusações mais justas e óbvias do mundo, não é? A lei foi usada para fazer política. Eles tentaram resolver através dos tribunais a questão da independência catalã, e já tentaram fazer através dos tribunais também, e na altura as posições estavam invertidas. Já tentaram fazer a extinção do PP através dos tribunais, e isso muito ajudou o Vox na altura, e na altura era o PP e era Mariano Rajoy e as pessoas à sua volta que diziam que isto, calma com estas acusações, estão já a condenar toda a gente, foram só buscas. Houve gente que se demitiu no PP na altura, mas o Mariano Rajoy não foi um deles. Mas aquilo causou a queda do governo do Mariano Rajoy em 2018. Na altura o Pedro Sanches estava muito feliz de aproveitar essa oportunidade para se tornar Primeiro-Ministro. Agora já acha mal saltar para conclusões sobre casos judiciais. Bem-vindo, fico contente. De facto, tenho esta preocupação com a dramatização destas coisas, com base em coisinhas, em merdinhas. De repente entras em mega manifestações em Madrid porque Espanha está a incumprir com o Estado de Direito e está a ficar igual à Polónia. Não sei. Os exageros que se passam através de casos judiciais em que tu nem não sabes o que é que se passa. Não há julgamentos, não há condenações. Se calhar precisamos de parar com estes espanhóis. Já vão um bocadinho mais à frente do que nós, porque isto já é a segunda coisa que abala o sistema político, não é a primeira. Até a terceira, se contarmos com o independentismo catalão. Mas nós podemos aprender um bocadinho com eles, que é, se calhar isto quer dizer que nós ainda vamos ter mais chatices, mas o aprender que até, como diria o Dr. Rio, até transitar em julgado, era bom as pessoas estarem um bocadinho caladas sobre a justiça, porque não é sobre a justiça podem falar à vontade, sobre o que é que devia estar melhor e o que é que está mal, sobre os casos específicos.
Este é bandido, este é pedófilo, este é não sei o quê. Para ver. Quando o tribunal chegar a conclusões, nós logo falamos. Mas antes, incomoda-me muito e acho que está a minar a credibilidade das democracias e a favorecer os populismos. Já por uma vez favoreceu o populismo do Pedro Sánchez para chegar ao poder e agora está a favorecer o populismo do Vox, como favoreceu também dessa vez, para os consolidar no espaço da direita. Zé, tu olhas para Pedro Sánchez, que acaba por decidir não abandonar o cargo de primeiro-ministro espanhol. Olhas para António Costa e achas que António Costa está a olhar para Pedro Sánchez com, se calhar, poderia ter feito o mesmo na mesma altura? Não, acho que há muitas diferenças mesmo. Eu não foi com qualquer surpresa que eu vi a decisão de Pedro Sánchez. Não sou analista de política espanhola, nem de espanhola, nem nenhuma. Não sou analista. Mas fiz uma aposta, estava à espera de o ouvir na TVE e 15 minutos antes até pus ao Twitter. Pensei, mas tu pensaste neste caso durante 5 minutos. Eu preciso pensar o que é que ele ia fazer. E era por demais evidente que isto era apenas um processo de vitimização e dramatização. E eu só achava que ele ia fazer ia pôr no Parlamento uma moção de confiança. Que seria sempre para inglês ver, porque passava, mas achava que ia fazer também esse número e não o fez. Mas relativamente a continuar, parecia-me que era o mais evidente, conhecendo, nós começamos a conhecê-lo, a figura política. Agora, a comparação com o António Costa, acho que no aspecto político pode haver, não é? Porque, por uma razão, com as devidas distâncias, António Costa, para governar, também fez acordos que não eram propriamente naturais do partido dele e em que uma grande ala do partido dele era profundamente contra, já para não falar do passado mais histórico do partido, que jamais em tempo algum admitiria tais entendimentos. Portanto, aí sim, para governar tudo foi possível, e isso é o que nós conhecemos de Pedro Sánchez. Onde eu não acho que haja comparação é que Pedro Sánchez está a ir longe demais, nós não sabemos de facto o que ele é capaz. Estes 5 dias para refletir é uma questão quase de personalidade, quase de culto, pôs o país todo à volta dele durante 5 dias a pensar, e uns a gritar por ele, como aconteceu na rua. Achas que ia haver gente a gritar por António Costa? Não, nestes termos, se ele pedisse 5 dias para pensar, acho que tal não aconteceria. Eu acho que isso também é importante pôr aqui. Que é, mas a política em Espanha está muito mais viva. Sim, mas ele depende um bocado mais de uma lógica carismática do que... Pedro Sánchez, tem uma marca que convida a este tipo de golpadas de teatro porque ele é teatral e carismático. Convida, mas é perigoso. E eu acho que a saída dele, no discurso dele, não é nada judicial. Por isso é que eu digo que há aqui um perigo. Nós estamos tantas vezes a pensar agora nos países, na Europa, a assistir, a retrocessos. Ele vira-se contra a imprensa e contra a liberdade de expressão. Isto faz lembrar várias coisas. Por cá faz-nos lembrar José Sócrates, quando se atirou completamente à imprensa. Não estando com isto a dizer que são comparáveis os casos judiciais. Acho que aquilo ali, de facto, parece-me, enfim, do pouco que li, tenho que admitir que foi muito na diagonal, mas não parece que haja ali... Acho que há, de facto, uma perseguição, uma luta política usando investigações, mas não acho que haja ali um caso óbvio de problemas de corrupção da mulher dele, enfim, não me parece que seja o caso. Portanto, um aproveitamento político com certeza que haverá dos seus opositores, mas a resposta dele é que é inadmissível, porque ele, apesar de tudo, é chefe do governo, é presidente. E, portanto, o que ele faz é virar-se contra a opinião. E isto já é logo... Portanto, faz aqui um culto de personalidade, 5 dias um país a esperar por ele e a aclamá-lo, uma parte e outra a querer que ele se vá embora. Isto é perigoso. E depois no discurso que ele diz, eu vou-me virar para toda a gente que diz mal de mim. E que me acusa há tantos anos, e isto é uma grande injustiça. Pois, porque ele afirma que continua a ser consistente uma campanha de desacreditação. Isto é perigosíssimo. E os bulos, vem com a história dos bulos, que é sempre... Isto é promover a autocensura. Porque nós, na opinião, qualquer pessoa, não estou a dizer nós que a produzimos publicamente, até nos cafés, as pessoas podem pensar e podem intuir sobre todos os aspectos. Nós não temos que dizer sempre a verdade. Ou seja, eu posso suspeitar de alguma coisa. E cada vez mais, com esta acusação de que, mas isso é um bulo, como ele disse que era tudo.
Isto é censurar as pessoas, que eu já não vou dizer. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa fez cá com o caso das gêmeas? Ameaçou, isso passou completamente despercebido, mas ameaçou com processos judiciais quem dissesse o contrário. Um Presidente da República ameaçar com processos quem fosse dizer que ele tinha alguma intervenção no caso, como já se percebeu que teve, seja maior ou seja menor, seja crime ou não seja crime, teve, ele ameaçou todos, quem abrisse a boca com processo judicial. E toda a gente sabe que ir para o tribunal com o chefe de Estado não é propriamente uma coisa que qualquer um deseja. O que é que Marcelo conseguiu fazer naquele dia foi que quem sabia de algumas coisas calasse. Pronto. E o que fez Pedro Sánchez foi uma coisa parecida. Foi, eu continuo, mas atenção, eu vou estar vigilante, como quem diz, calem-se. E eu acho que Espanha está com um problema, que Espanha e a Europa, não é? Porque nós temos que pensar quando as coisas são neste nosso bloco político, afetam-nos a nós, não é? Tudo também nos afeta o que se passa na Hungria. E, portanto, acho que Espanha está mesmo com um problema muito sério à frente do seu governo. Felizmente tem um chefe de Estado na flor da idade para chefe de Estado, não é? Viva o rei, como diria o outro. Exato. Mas fiquei bastante preocupado com estes 5 dias de reflexão, que são absolutamente inéditos e inexplicáveis, com o discurso a virar-se para a opinião, com o que fez na rua, com aquela aclamação. Eu estaria preocupado. E sobretudo num político que já se percebeu que não há limites. Para se manter no poder não há limites. Onde é que isto vai parar? Isso é o que é difícil prever. Maria, acreditavas que Pedro Sánchez podia-se mesmo demitir ou achavas mesmo que isto era apenas só um exercício de reforço de poder, carisma, da sua própria popularidade? Como é que tu viste esta decisão de Pedro Sánchez? Não, sempre achei que era uma dramatização, um pequeno golpe teatral, e eu desde o início que achei que não se iria demitir, depois de tudo o trabalhão que lhe deu conseguir acordos para chegar ao governo, não me parecia que fosse a forma como iria sair. E no fundo eu não discordo, acho que se não há acusações, não vamos começar a demitir todas e a sair todos dos cargos, como aconteceu cá. Já cá achei, especialmente passado uns tempos, que António Costa não se devia ter demitido, e acho que não é por haver suspeitas ou por haver alguém ou uma denúncia que ainda não está provada que se deve começar a demitir pessoas dos seus cargos. E mais, o que é que eu tenho mais para dizer sobre isto? Acho que também que Pedro Sánchez tentou colher alguma simpatia com o discurso de que se vale a pena ou não este nível de assédio e de perseguição de que é vítima há tantos anos. Acho também uma tentativa de colher algumas simpatias e que poderá eventualmente resultar, aliás, pelo que se viu nas ruas, parece resultar de alguma forma. Mas pronto, não tenho mais a dizer sobre este assunto, na verdade. João, deixa-me perguntar-te outra coisa. À luz daquilo que nós temos vindo a conhecer relativamente ao caso da Operação Influencer e que as notícias que vão saindo e que dão cada vez como mais reais, poucas ou quase nenhumas, para dizer, questões que de facto poderiam indiciar António Costa dentro de um processo como esta Operação Influencer, depois com a demissão de António Costa, não achas que ele de facto se precipitou à luz daquilo que agora o processo de facto pode vir a dar em nada? Não. Acho que teve a posição dele, acho, até concordando com o Zé Pedro, apesar de achar que é preciso ter muito cuidadinho com o que é que se interpreta da justiça, de facto, uma pessoa estar em funções, a agir dentro do sistema, em funções de soberania, a agir dentro do sistema judicial, coloca algumas questões que é melhor uma pessoa evitar. E, portanto, eu acho, ou seja, perguntas-me, eu acho que ele fez bem em demitir-se sem ter a garantia de que o governo continuaria liderado pelo Mário Centeno os 2 anos seguintes. Não acho. Acho que ele fez mal em provocar eleições. Acho que ele fez bem em demitir-se como ato isolado, também acho. Agora, eu acho que ele deve estar arrependido e mostrou isto logo no dia seguinte. Ele está obviamente arrependido do Presidente da República não ter deixado que a maioria
se mantivesse, dizendo a maioria que tinha condições para se manter. E acho até um bocadinho condenável a maneira como o Presidente da República justificou isso, já falei disso aqui na altura, disse que a maioria dos partidos tinha manifestado a favor da dissolução e o Conselho de Estado tinha ficado empatado. Ora, se o PS tinha a maioria dos assentos na Assembleia da República, a maioria dos partidos manifestou-se contra, mesmo que todos os outros partidos tenham dito que eram a favor. Portanto, acho que foi uma leitura disparatada, precipitada. Estas eleições foram um erro e o país ainda continua a pagar por eles, primeiro como farsa, e portanto primeiro com Miranda Sarmento como Ministro das Finanças e Nuno Melo como Ministro da Defesa e Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, mas talvez depois como tragédia, que é a parte pior. Muito bem, vamos agora avançar para um outro tema que também marca a atualidade. Desculpa, diz. Só porque eu queria contestar aqui uma coisa do João. Porque eu não acho Costa, quando se demite, sabe perfeitamente que Marcelo dissolve. Ou seja, não havia qualquer hipótese. Marcelo é a primeira coisa. Marcelo toma posse. Eu sei, mas é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que ele só se podia ter demitido com a garantia de, portanto, com ato isolado, exato, tudo certo. Ou seja, como ato de princípio, tudo certo. Como ato político, tendo em conta as circunstâncias, tendo em conta isso que tu ias dizer agora, que o Marcelo disse que dissolvia-se, um bocado mal pensado, um bocado mal jogado. Marcelo dá posse a este governo e anuncia a sua dissolução. Porque diz uma coisa que é uma aberração constitucional, que é que a maioria absoluta pertence a António Costa. Tudo isto é completamente... isto não existe em lado algum. Portanto, Costa, quando se demite, sabe perfeitamente que Marcelo ia dissolver. A questão é que, para mim, há aqui... Isto foi o segundo pântano do PS. Primeiro foi o do Guterres. Costa quis pirar daqui para fora. Só por isso é que eu quis meter aqui esta colherada, porque parece-me que não se arrependeu de nada. Costa estava com... eu não vou dizer o vernáculo, mas digamos com problemas até ao pescoço, saúde, educação, habitação, tudo não estava a conseguir sequer resolver. Também se calhar com um bocado de empate do Presidente da República, que no caso Presidente da Habitação, mas não estava a conseguir resolver. Agora estamos a ver como é que as contas estão, que afinal não havia brilharete nenhum. António Costa estava num pântano. E o PS também. Ele também não queria lá para o Mário Centeno nenhum. Só para ajudar um bocadinho à teoria da conspiração. Pedro Nuno Santos, rapidamente na noite das eleições, vai admitir a derrota. Também não queria governar. Certo. Isto é o segundo pântano desde Guterres. Quiseram-se pirar todos daqui para fora. Costa, quando viu aquele parágrafo, foi um aleluia. Porquê? Porque sai bem. Quando se continuasse o governo, sairia mal. E ninguém quer pegar nisto. É porque os problemas são, de facto, insolúveis. Isto não vai ser... Se o PSD... por acaso conseguisse não candidatar-se a umas eleições e mentir a campanha eleitoral toda e depois no governo desmentir tudo o que mentiu, de facto o PSD tinha aqui condições para aproveitar muito bem o facto do PS estar sempre a deixar pântanos, mas infelizmente... Certo, admito que a solução não é a alternativa não é melhor. No capítulo da merda estão bem um para o outro e a terceira opção ainda mais merdosa é, portanto... Pois, a questão é exatamente essa, porque as alternativas são... Acho que ninguém fez foi o exercício de medir as consequências, nomeadamente essas consequências representarem uma cavalgada da extrema-direita, ou neste caso do Chega, no eu acho que viram e quiseram fazer na mesma, isso é que eu acho preocupante. Acho preocupante da parte do Presidente. O Presidente é que sabe perfeitamente o resultado. Eu, no lugar de Marcelo, tinha esquecido aquele discurso da tomada de posse em que diz que a maioria absoluta pertence a António Costa, a tal aberração, e tinha obviamente dito ao PS continuem a governar, vocês têm uma maioria absoluta, o problema está no Governo, não está no Parlamento, para que é que eu vou dissolver o Parlamento? Exato. O problema era apenas do Governo, e era um problema judicial, agora estaria resolvido, não é? Portanto, Marcelo sabe perfeitamente que a consequência é o Chega a subir e admite essa consequência. Isto, em termos de direito, é a negligência consciente. O Marcelo sabe disso com certeza melhor do que eu, até porque terá sido ele que me ensinou. No meio disto tudo, apesar disso, eu fico com a ideia de que António Costa faz aqui uma espécie de saída limpa, não é? Porque ele não fica com o ónus nenhum relativamente ao que se passará. Não teve o problema do Guterres, não é? Que teve que fazer aquela coisa de fugir. Ele foge, mas coitadinho, com uma grande injustiça. Não? Isto é perfeito. Para quem tem um problema que todos os dias chega ao Palácio de São Bento, ao Palacete, aliás, Palácio é a Assembleia, todos os dias chegava lá e dizia como é que eu resolvo esta merda. Eu acho que é este o ponto. Muito bem. Então agora sim avancemos para o tema seguinte, que marca também a atualidade, a polémica na Santa Casa. Neste momento, Ana Jorge foi exonerada do seu cargo de provedora da Santa Casa. Há quem diga que isto foi uma espécie de ajuste de contas.
Há quem diga, nas palavras da própria Ana Jorge, ela acha que as justificações e a própria exoneração em si foi feito de uma forma rude, sobranceira e caluniosa. Tens esta leitura, João? Eu, como pessoa que leu o comunicado, que está informada sobre o processo de decisão do governo e tudo mais, acho que foi uma decisão política e as pessoas em Portugal, já falei aqui disso muitas vezes, têm alergia à política, não é? Portanto, parece que não se pode tomar decisões políticas. As decisões políticas são sempre, hoje o Coutinho disse, saneamento ideológico, a Mariana Mortágua também disse assim uma coisa parecida. Decisões políticas é o pior que há. As decisões dos políticos nunca devem ser políticas, porque a política é uma coisa horrível e, portanto, não se percebe até porque é que os políticos a fazem. Pois bem, eu acho que as decisões políticas são uma coisa legítima e criticável, não por ser política, nem por ser ideológica, porque isso, claro, como todas, mas criticável porque, vamos ver, ou seja, o que é mais criticável aqui para mim? Até fugindo ao deixem as pessoas acabar os mandatos, quando trocar de governo não devia trocar as estruturas todas do Estado, gosto de continuidade institucional, isso era uma crítica que eu podia fazer, mas é outra que é... Ana Jorge refere que estava num processo de saneamento da própria Santa Casa e que tinha, o trabalho dela vinha a ser, já estava a dar frutos. O meu problema está a montante disso, que é porque é tão importante ser provedor da Santa Casa. Porque aquilo é um cofre gigantesco produzido à custa da doença de centenas de milhares de portugueses, não é? Portanto, uma vergonha imoral. 2, porque sendo esse cofre gigantesco dá para criar grandes equipas de pessoas ligadas aos partidos que depois vão fazer a comunicação da Santa Casa, as relações externas da Santa Casa. Atenção, são trabalhos legítimos e há lá pessoas que eu respeito imenso, nem é por aí, é mais porque é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma mega instituição estatal que é relevante um governo controlar. Certo. Para ser... Isto também, atenção a uma coisa, se o debate tivesse a acontecer mais por aqui, se calhar o governo estava a ser mais condicionado a pôr lá uma pessoa com qualificações técnicas e não políticas para fazer uma reestruturação técnica daquilo, porque eu já ouvi uma data de libertários com um bocadinho menos de tique e de teco a dizer que só o Estado para falir a Santa Casa, não sei o quê. De facto não é só o Estado, porque o Donald Trump também conseguiu falir casinos, não é? Também há empresários estúpidos, não há só gestores públicos estúpidos, até é uma coisa que é transversal à humanidade, a estupidez, portanto eu acho que não vale a pena esse debate. Agora, porque é que o Estado gera casinos? Aí se calhar já tinha uma conversa. Porque é que há uma coisa apoiada pelo Estado, em que o Estado tem um peso desmesurado que gera o vício e a doença das pessoas e a incentiva, eu tinha essa discussão. Acho que era importante, vou deixar aqui para... Já discutimos melhor, mas vou deixar aqui para o resto da malta. Zé, como é que tu viste, ou como é que tu estás a ver este caso da Procuradoria da Santa Casa? Tem Ana Jorge e agora esta exoneração e agora de repente a Ana Jorge vem dizer que efetivamente o trabalho que estava a ser desempenhado por ela estava no caminho certo, estava no rumo certo. Isto, se nos recordarmos que não há muito tempo atrás a Santa Casa teve uma aventura, pode-se dizer isso, uma aventura no Brasil altamente danosa para a Santa Casa. Está-se por apurar ainda o tamanho do dano que essa aventura no Brasil provocou na própria Santa Casa. Portanto, isto está aqui um jogo... Uma coisa, aliás, muito rara em Portugal, que é as instituições e as empresas investirem no Brasil e correr mal. É isso que eu ia dizer. Portugal Telecom, na boa tradição nacional, as aventuras no Brasil, de facto, não têm corrido pelo melhor. Como é que tu tens visto este episódio à volta de Ana Jorge e agora este caso da exoneração? Brincando um bocadinho, até acho que se calhar o Brasil é que tem que reparar Portugal, não é? Porque nós já perdemos para lá. Vamos lá ver. É mais um caso. Ana Jorge também é uma escolha partidária, é evidente. Não podemos... Ana Jorge, para os mais distritos, foi Ministra da Saúde num governo PS. Tal como o Santana Lopes. Como todos, sim. E portanto é um problema. Só que isto, se não há nenhum governante ou nenhum governo que ponha termo a isto,
Vai ser sempre, não é? Porque os outros também faziam, eu também faço. Para mim é claro que é um caso... têm a oportunidade de fazer isso. Tem a oportunidade. Isto é uma doença do sistema português. É uma doença. No governo, nas autarquias, entra um governo novo em funções, eu aí discordo um bocado da Joné, porque a questão política, eu percebo a questão política, só que... Eu só digo para não criticares por ser político. Certo, ou sim. Seja, essa crítica por ser político... Tu agora vais criticar por substância, Sim. não é por ser político. Certo, Política sim. ideológica é tudo o que eles fazem. Há permanentemente este vício de quando alguém chega a uma função em que tem tutelas, despechar toda a gente e ter lá pessoas da chamada confiança política. E isto, como digo, é uma doença. Pois já, porque as próprias instituições, e nas autarquias e no governo, em tudo. Porque as próprias instituições, organismos, departamentos, empresas, misericórdias, seja o que for, precisam de estabilidade. Quer dizer, precisam de estratégias plurianuais. Não pode... Ana Jorge pegou ao serviço em março. Em novembro já estava a fazer contas à vida, porque sabia que ia de vela. Ou que havia uma probabilidade de ir de vela. E não arrisca nada, não assina nada, não é? E, portanto, há quanto tempo está a ser da casa parada? Com um problema destes? Há 6 meses. Quanto tempo trabalhou? 6 meses. E nesses 6 meses, a Ana Jorge esteve a tomar conta, a inteirar-se a situação. 2 ou 3 meses. E tudo isto nos custa dinheiro. E atraso. E é permanentemente a mesma coisa. Entram e substituem toda a gente, exoneram. Isto demonstra uma falta de... Isto são políticos muito frágeis, porque capacidade de liderança é zero. Porque se fossem grandes líderes, chegavam, mesmo à Ana Jorge, a senhora ministra chamava a doutora Ana Jorge, sentavam-se a uma mesa, olha, podia ir a um restaurante, tem que ver quem é que paga, que senão iam as duas dentro. Mas sentavam-se as duas a uma mesa e diziam, vamos lá saber, a estratégia é sempre do governo, não é? Claro. Ou seja, uma equipa da Santa Casa tem que respeitar a orientação, neste acionista entre aspas, não é? E, portanto, falava com ela. A senhora está disponível para fazer isto? A senhora que lá está, olha, não quer mudar. Porque a senhora já está aqui há uns meses, tudo isso, está disponível, a nossa estratégia é esta, vamos fazer assim. Não, o que fizeram foi uma armadilha. Tens 15 dias para um plano de reestruturação. Dir-me-ão, o plano de reestruturação já podia estar em marcha porque os problemas já eram antigos. Mas lá está, voltamos sempre à mesma. Eles sabem muito bem que vão de vela, não é? Sabem muito bem que aquilo tem os dias contados. Portanto, quem é que se vai meter no plano de reestruturação? O plano de reestruturação, já podem dizer uma coisa muito dispendiosa, não é? Porque quase sempre é externo. É um processo difícil, demorado, e ninguém que saiba que vai sair provavelmente se mete nisso. Portanto, eu sou capaz de perceber os atrasos. E depois há 15 dias. Sim, até numa campanha eleitoral é chato estar a despedir pessoas, não é? Exato, exatamente. Portanto, todos estes prazos, todos estes períodos, tudo isto, e portanto é uma doença. E este governo que tem tanto para mostrar, sobretudo quando tem um combate para fazer à sua direita, se porventura escolhe o Luís Pedro Mota Soares, que é o que se fala, eu tenho uma coisa a dizer. Eu conheço o Luís Pedro Mota Soares, acho que é uma pessoa que tem competências, que tem tudo, não é por aí. Eu só acho é que vão fazer, eu acho é que vão dar um tiro no pé de tal forma, justificar tanto discurso, que, como digo, às vezes faz sentido. Que se eu estou a dizer que está uma doença, não posso estar agora a dizer só porque eles estão sempre a apontar, então a gente tem que se borrifar. Não. O governo se corre com a Ana Jorge por razões que nós sabemos quais é que são e mete alguém do CDS para variar, que é o que não pode acontecer, apesar da sua competência, e quero insistir nisto, porque eu acho que o Luís Pedro Soares tem mesmo. Sim, isto não tem em questão que ele foi um bom ministro da área e que seria justamente uma escolha normal. Agora, podia ser uma escolha normal do PS, o facto de ser sempre uma escolha normal. Exatamente. É isso mesmo. É sempre ali às fileiras, arranjar alguém, e depois esse alguém arranja para 300 e para 400. E cada vez que as coisas mudam estes 500... como digo, é uma doença e é preciso tratá-la. Não aprendemos com a história, é isso. Ou seja, a história da Santa Casa nos sucessivos governos tem sido sempre... A Santa Casa é uma coisa que é sempre falada porque aquilo é um casino, como o Jódia dizia bem, aquilo é uma mina de ouro e é uma coisa que é muito apetecível e, portanto, está nas notícias. Mas santas casas nas autarquias e no governo são milhares. São fundações, são departamentos, são organismos, são comissões, e mesmo são empresas santas casas que não são a de Lisboa já são... Sim. É o que é, não é? Isso é importante. Aquilo é do conselho. Há uma Santa Casa por cada conselho. E em cada uma há esta coisa em ponto pequeno. As coisas sociais depois. Isto é relevante até para rever o sistema de apoios sociais em Portugal. Para rever o problema gigantesco que é o jogo neste país. E acima destas duas coisas, rever esta... Isto não é de agora, isto era do Estado Novo, isto era da Primeira República, isto é da monarquia constitucional, isto é de antes disso, é gerir o poder com base nos pequenos poderes financeiros que compram votos e nunca deixar as pessoas serem livres. Sim. Maria,
olhando assim para os últimos meses relativamente ao caso Santa Casa, pairou por aí, eu li, que eventualmente a Santa Casa poderia até ser alvo de uma injeção de dinheiro por parte do governo. Já foi feito? 34 milhões de euros do Instituto da Segurança Social. Como é que tu vês, de repente, a entrada de recursos de um orçamento dentro da Santa Casa no meio, depois de um episódio que se prende com a exoneração da própria provedora? Eu aqui quero também pegar em... Desculpem, é que eu tenho que cortar o som, porque senão isto é muito complicado à distância. Eu quero ir buscar duas coisas que foram ditas, cada uma delas por cada um dos meus colegas de painel. Eu também não percebo como é que se aceita de uma forma tão leve e tão ligeira o facto do governo ter uma mão na dependência das pessoas e na adição ao jogo e no vício do jogo. Já está mais que provado que os números são altíssimos, está mais que provado que as raspadinhas são um dos grandes focos desse vício, portanto também me custa um bocadinho ver esta forma tão leve como se trata, como o governo trata o vício do jogo e como contribui para ele. E efetivamente esta incerteza quanto aos cargos públicos de nomeação por governos, esta não saber, uma pessoa que é nomeada, que tem agora um cargo, não sabe se o governo cai ou se vai a eleições, não sabe se fica, provavelmente não fica, é uma forma muito complicada de gerir o que quer que seja, sempre a prazo, não é? Sempre com a ideia de que são apenas 2, 3, 4 anos e, portanto, mesmo assim 4 anos ainda dá para fazer alguma coisa, agora 2 é muito pouco e efetivamente estes 11 meses, alguns deles com muita instabilidade, com o governo, a queda do governo, não me parece fácil fazer assim as coisas e acho que efetivamente esta permanente politização destes cargos em último caso traz complicações à vida de todos nós e alguns muitas vezes para cumprir acordos e para oferecer taxas, mas acho que se devia repensar um bocadinho a forma como se fazem estas nomeações e a forma como se limpa quem estava no governo anterior com tanta rapidez. Muito bem. João, só para também terminarmos este tema, isto, no entanto, não deixa de ser, isto também para as pessoas que estão um bocadinho mais afastadas da realidade da Santa Casa, não deixa de ser uma enorme cash cow que a Santa Casa acaba por se transformar, até mesmo ao nível fiscal, para o próprio Estado. Portanto, o Estado quer, obviamente, garantir aqui uma supervisão numa fatia importante nesta área casino, como vocês estão a chamar. Ou não pode. Mas não pode. E a questão é que não é só o Estado, não é? Neste caso não é só o Governo, a Igreja aqui também, de alguma forma... Sim, mas não podem mesmo, isto não pode acontecer, isto não pode existir. Isto é mesmo um problema social grave que não pode ser promovido. É um vício, os vícios podem ser legais à vontade. Não julgo as pessoas, não acho que se deva... Daí a ser o próprio Estado a promover esse próprio vício. Há modelos até da legalização da cannabis, que é uma coisa que eu sou a favor, que tornam o Estado dispensador daquilo. Eu acho isso um erro. O Estado não tem nada que estar envolvido com o tráfico do vício. O vício faz-se. Não tenho nada contra ser legal, ou tenho dúvidas sobre ser ilegal, acima de tudo, mas... muitas sobre a proibição como método. Agora, a promoção por parte do Estado, o aproveitamento por parte do Estado, são todos os incentivos errados. O Estado tem que estar, tal como já o fez com o tabaco anteriormente, o Estado já teve controle sobre o setor do tabaco, não é? E largou precisamente porque não podes ter dois interesses tão conflituantes. Tu não podes ser o gajo que paga o Serviço Nacional de Saúde e o gajo que paga a tabaqueira. E também não pode ser, ou controla as duas coisas, ou também não pode ser
A pessoa que está preocupada com o vício do jogo no país e com os impactos que tem no rendimento das pessoas e na maneira como funcionam como uma espécie de abutres perante os pobres, e ao mesmo tempo estar a promover o jogo. E isto já foi disparatado, já não estava aqui, mas já critiquei na altura a raspadinha da cultura, o que era aquela merda que tentaram fazer para financiar a cultura através do jogo no governo. Raspadinha do património. Raspadinha do património. E as finanças também tentaram incentivar os portugueses a pedir fatura com um áudio todos os meses. Nós temos isto é um vício. Mas essa ainda é menos mal. Pá, mesmo assim. Porque aquilo paga-se a si próprio e não é jogo. Aquilo não é, tu não estás a jogar, não é? Estás a pedir fatura. É um sorteio. Quanto mais faturas pedias, mais podes ganhar. Sim, isso não é jogo. Eu até soft landing do jogo nem sei se sou contra. Agora, esta acho mesmo que o modelo das Santas Casas tinha que ser. Sim, porque isto tinha que ser revisto. basta aquele chapéu da ação social, não é? E do apoio aos carenciados, quer dizer, há aqui um guarda-chuva. Eu vou-vos dizer, eu hoje estava a comentar isto na televisão e estava a pensar que isto é sempre o espaço em que eu venho ser cândido, não é? Não podes dizer na televisão, espera aí, isto se calhar representa isto vai ser percepcionado como um conflito de interesses. Porque tu estás tipo, estes gajos não são boa ação social, não servem. E eu, na minha posição de sobrinho da minha tia, fiquei a pensar, bem, se eu estou a dizer que há ação social boa e má, não me vão dizer que eu estou aqui no lobby do Banco Alimentar na televisão. De facto, pensei no assunto antes de o dizer e penso agora e acho que é questionável se a Santa Casa, pesado dos dois fatores, é uma coisa boa para a sociedade que existe. Certo. Ou seja, pesando o impacto social negativo que tem o jogo e o impacto social positivo que tem a recolha de dividendos do jogo, eu preferia 1000 vezes que o jogo não estivesse na Santa Casa e que o Estado taxasse intensamente e conseguisse o mesmo tipo de receitas que consegue na Santa Casa, mas sem agir como faz com o tabaco, exatamente como faz com o tabaco, do que isto. Eu acho que a reflexão que se fez para a privatização da tabaqueira podia ser agora também feita para o desmantelamento da Santa Casa da Misericórdia. Muito bem, Zé, queres acrescentar mais alguma coisa relativamente a isto? Era uma discussão que tínhamos que ter durante... Isto valia uma discussão só por Sim, ter sido... porque eu não concordo, percebo a ideia, percebo perfeitamente a ideia, mas não sei até quando, para já não vejo que esse seja o problema agora da Santa Casa, porque podia ser o jogo, mas acho que é uma discussão interessante, mas o problema é outro. Repara, em Espanha, por exemplo, o jogo está completamente liberalizado, ou seja, vai-se a um café e estão lá as máquinas só de chinos. Em Portugal, não. Isto é um bocado... Porque o Estado quer ter o controle do monopólio. A Santa Casa aí também tem um papel que, tudo está errado, obviamente, óbvio. É uma barreira à liberalização total do jogo, não é? Impedem que os privados possam ter... E é um projeto de rentismo? Claro. Aliás, há conhecidíssimas marcas, das maiores marcas do mundo, por exemplo, de casas de apostas, neste momento não entram no mercado português, exatamente porque a lei que foi instalada para esta área do jogo é uma lei que favorece muito a Santa Casa e desfavorece muito, obviamente, as outras. Portanto, há aqui também um proteccionismo claro. à volta da própria posição da Santa Casa dentro do jogo, não é? Que trava a evolução, como é evidente, e essa tal liberalização do jogo. E eu se bem percebi, João, estavas a dizer que tu não estás contra a questão do jogo, não quer dizer que o Estado esteja metido nisso, não é a questão, pronto. Sim. Até porque um liberal nestes aspectos tinha que ser favorável a que as pessoas pudessem... Mas aí também não combates completamente o problema do vício. Perceba que estás a tirar o Estado da equação. Enfim, é daquelas questões. Eu acho que é mais fácil combater o problema do vício, como se vê no tabaco, se o Estado estiver fora, como regulador e enforcer da coisa. Claro. Sim. Do que dentro como player. Se está dentro como player... É regulador em causa própria. Sim. Ainda à partida será regulador em causa ainda própria. Que o Estado acaba por ganhar também, são os chamados impostos especiais de consumo, em tudo o que é taxado para agravar, o Estado acaba por estar a lucrar com isso. Mas enfim, mas perceba a ideia. Acho que a questão do jogo tinha, como monopólio em que depois o Estado quer controlar tudo e faz essa diferença de Espanha, percebo perfeitamente a discussão. Resumindo, eu jogo um Totoloto e não sou um viciado, jogo uma chave múltipla de 6 euros. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque ao sistema acho uma certa graça, ou seja, jogar, e jogo sem qualquer, não tenho aquela coisa de ai meu Deus, é quarta-feira, não joguei nada, jogo de 15 em 15 dias, mas a questão é, acho uma certa graça ao jogo, a este jogo em que há uma parte em que vai para ajuda. Perceba que o Estado possa não estar aí envolvido, mas acho uma certa graça. Há uma parte do jogo que tu habilitaste por 6 euros a ganhar uma fortuna e parte desse dinheiro ser para a caridade, ser para o auxílio, o amparo, a misericórdia, enfim, todos esses termos.
ao conceito acho graça. À questão do Estado metido nisso. Era uma discussão muito interessante, mas que levava algum tempo, não é? Mais filosófica. Vamos ver como é que vai evoluir este caso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Maria, ou se podemos passar ao tema seguinte. Então, vamos a isso. Vamos para o último tema das nossas reflexões. Estamos a falar das europeias. Já foram apresentadas, entregues as listas dos candidatos às eleições europeias pelos vários partidos no Tribunal Constitucional. Foi também a apresentação da própria AD relativamente à sua lista e ao cabeça de lista. Neste caso, Luís Montenegro levanta aqui um tema que, obviamente, será um tema de análise para os próximos tempos, que é a própria data das eleições europeias. Calha, 9 de junho, é um domingo, vésperas de feriado, vésperas de um fim de semana longo. Portanto, há aqui uma receita para que só, obviamente, avalie que comportamento terá a abstenção nestas eleições europeias, que por si já são sempre umas eleições com uma abstenção fortíssima. Portanto, isto tudo somado, como é que estamos relativamente a esta pré-lançamento daquilo que será a pré-campanha às europeias? Estamos a pouco mais de um mês das eleições. Eu acho que está um debate muito pobre, enfim, não se está a discutir aquilo que se devia estar a discutir, nem sei se alguma vez isso vai ser feito porque está muito pouco interesse nisso. Eu tenho a tese de que as eleições europeias são uma pequena sondagem que nós temos, é os cartões amarelos e vermelhos para os governos e para os partidos. O que poderia cair em termos de abstenção ou subir será compensado com certeza digo eu, é a minha expectativa, será compensado pelas novidades que tivemos agora nas legislativas, não é? Portanto, acho que vai haver exatamente o mesmo movimento. Portanto, sim, há uma quebra porque há o desinteresse nas eleições, há a questão do feriado. É uma semana com outros feriados. Portanto, há muita gente que com 2 ou 3 dias de férias vai gozar ali quase 10 dias. O que cair vai ser compensado por agora quem se lembrou de começar a votar. É o que me parece. Mas espero que o debate, o que eu ouvi do discurso do cabeça de lista da AD. Nunca te vi usar tão pouco o nome de uma pessoa. Sebastião Bugalho. Estás sempre a dizer que o cabeça de lista da AD. Pois é, se calhar tem que ir à terapia, não sei porque é que é isso. Mas o discurso que vi é um discurso, cita de Kennedy, não é? Sem dizer que o está a citar, e eu fiquei na dúvida sobre se também fará campanha num descapotável. E se porventura é assassinado a meio dela, que seria um golpe de marketing bastante grande. Tenho a certeza que o número 2 havia de ser eleito com a maioria absoluta. Polémico. Ora bem, pronto. Mas acho isso. E acho que Montenegro é um bocadinho bipolar. Porque fez aquela jogada há uns dias a cavaco. Deixem-me trabalhar. E agora? E depois não vai trabalhar. Ele diz, deixem-me trabalhar. E depois, em vez de ir trabalhar, mete-se a dizer, não, isto chega e o outro não a fazer panelinho, isto quer é fazer um governo. E as pessoas assim, tu não ias trabalhar. Se ias trabalhar, vai. Portanto, acho que isto está muito... Não há nada para trabalhar no momento. Não que não há. Montenegro tem que dar corda ao sapato. E já que escolheu um candidato... Mas achei que estavas a dizer isso porque ele disse que ia andar com ele pelo país todo. Está bem, claro, sim. Vai andar metido nisto e está-se a perceber que vai ser uma campanha que é um publicita aqui nacional. É uma coisa em que vai haver pouca discussão. Quanto a mim, sobre as políticas europeias, eu noto que há candidatos, ou candidaturas, ou cabeças de listas, ou seja o que for, que nem sabem como é que funciona. Percebe-se pelo próprio discurso que não sabem como é que funcionam as instituições europeias. Sim. É uma coisa que é um bocadinho assustadora. Mas este é capaz de ter dificuldades em perceber mesmo como é que funciona o sistema político mundial, porque ele pareceu-me estar a candidatar-se a presidente do mundo. Exato. E eu acho que acho que esse cargo ainda não está disponível. Sim. É um bocado isso. Aliás, vê-se mesmo, já deu aquele toquezinho nos Estados Unidos, não é? Em Marte mesmo? Ele falou... também falou de Marte, pois foi. Depois falou de Marte, não me lembrava dessa. Falou da ida de Portugal a Marte, como parte da... Tudo foi fantástico, não é? Primeiro, falar da ida a Marte numa candidatura ao Parlamento Europeu. Depois, não vão estar lá as nossas 7 quinas. Enganou-se no número de quinas, mas vão estar lá as 12 estrelas da União Europeia e uma somos nós. Ora, não só neste disparate todo, ainda conseguiu dizer que o primeiro país a chegar a Marte, a primeira força política ou geopolítica a chegar a Marte vai ser a União Europeia, que não podia ser mais improvável. Era só mais improvável que ele tivesse dito que a primeira era a CPLP mesmo, que nós íamos lá enquanto CPLP. Agora estava na moda.
Mas pronto, desculpa. Era só esta. Achei espetacular interrompido. Não, eu ainda bem que o fizeste porque correu muito bem. E eu, pronto, fico por aqui. Acho que de facto precisamos precisamos, mas não vamos ter. Quer dizer, isto é completamente infantil da minha parte estar a dizer. Não vamos ter um debate que devíamos ter sobre a matéria. Vai ser isto. E como digo, o Primeiro-Ministro ou o líder da AD aqui a trabalhar não foi. Está-se a meter na... Porque sabe que vai ter eleições também a seguir a estas logo. É um bocadinho evidente, não é? Está a ganhar ritmo. E estamos todos em campanha. Tu achas que... Não vamos sair de campanha. A resistência do esófago à carne assada. Tu achas que o Luís Montenegro vai aqui também, de alguma maneira, tentar solidificar a AD no panorama eleitoral para que, de facto, se possa, enfim, de alguma maneira, proteger já de umas eleições a curto prazo, novamente, umas novas legislativas? Acho que pode haver essa equação, é evidente, não é? Não sei o que é que tenciona, porque costuma ser ao contrário. Ou seja, as eleições europeias, se bem que este é um período político um pouco diferente dos que eu me estou a lembrar, mas as eleições europeias costumavam ser a válvula de escape. Certo. Que é quando o eleitorado dava assim por isso é que é a história dos cartões. Havia uma certa tensãozinha, então a pessoa dava ao cartão ali e aliviava a pressão e o governo voltava a ter uma espécie de estado de graça. Este caso é um bocado diferente, não é? Porque o governo tem um mês, quando forem as eleições terá 2, terá 3, não sabe quantos é que tem para a frente, portanto não sei que pressão é que há para aliviar, não é? Uma derrota não seria bom, quando noutros casos pode-se entender que sim, mas lá está, eu estou a cair no mesmo erro de estar a falar de umas eleições que são da maior importância com a questão nacional. Certo. E isto é uma desvalorização que nós temos que combater, não podemos cair nisto. Ou seja, ainda que os partidos e as candidaturas o façam, com temas importantes, nós temos que sim, não podemos entrar nessa intriga e temos que lhes exigir que metam mãos à obra e que digam o que é que, relativamente aos tremendos e desafios, não vamos agora, aliás, porque falámos aqui recentemente, sim, não vamos, relativamente aos tremendos desafios que a Europa tem como nunca teve. E nós lembramos do período da adesão, lembramos disso tudo, sabemos porque é que estão ali as 12, sabemos que nós fomos pioneiros nesta construção, lembramos o que é a CE, lembramos quando o euro era ECU, que infelizmente não ficou ECU. Acho que eu tenho umas notas de ECU lá em casa, mas felizmente não ficou, simuladas. Imagina que tinha continuado ECU. Nós podíamos estar a pagar com ECUs, não é? Exatamente. Portanto, lembramos disso tudo, mas os desafios hoje talvez são porventura maiores do que na fundação. Imagina a quantidade de piadas que foram feitas nos anos 90. Foram muitas. Que horror. Já apanhei. Que horror. A quantidade de piadas secas que me estão agora a passar pela cabeça, não... E por isso acho mesmo que temos que fazer esse exercício de não contribuir para isso. Nós, quando pensamos nas coisas, e mesmo os jornalistas, deixarem-se da porra da intriga e fazerem perguntas concretas sobre decisões que têm que ser tomadas e em que é que os partidos, e também relativamente às famílias políticas em que estão na Europa. João, a semana passada não estiveste cá, por momentos aqui todos tememos que fosses neste comboio de nomeações atrás. Eu vou ser a cabeça da lista do Purpo. Mas queria-te ouvir um bocadinho sobre a forma como tu viste esta nomeação de Luís Montenegro com Sebastião Bugalho para a cabeça de lista da AD. Eu acho que vai ser... Foi uma surpresa para ti, em primeiro lugar? Foi uma surpresa para mim. Acho que é uma escolha um bocado condicionada na escolha de Marta Temida, diria, ou uma na outra, que é um bocadinho duas pessoas que nunca fizeram, como diria a outra senhora, nada de útil para a sociedade, mas que as pessoas vão ligar a uma imagem, a estas duas imagens, que é que é aquele menino que fala na televisão, não é? E aquela senhora da pandemia, não é? Nenhum fez nada de jeito, mas ambos têm esta coisa, que é, eu sei quem é que ele é. E isso é capaz, o Zé Pedro Silva está sempre a queixar disso, isso é capaz de valer. Isso é capaz de valer votos, e não poucos. Portanto, eu acho que a escolha, do ponto de vista eleitoral, tem as suas coisas inteligentes, nomeadamente porque... Mas serve o propósito? Serve, claramente, porque quem vota nas eleições europeias é quem está mais engajado politicamente, quem participa mais, quem está mais atento. Quem está mais atento vê SIC Notícias, não é? Quem não está, não vê. Ou vê SIC Notícias, ou CNN, ou RTP3. A quem não está, não vê. E, portanto, eu acho que perante uma ministra que teve uma notoriedade brutal e que toda a gente do país sabe quem é que é e com quem as pessoas simpatizam, escolher uma pessoa que será muito conhecida do eleitorado que vai às europeias, eu acho que é e a tua sensibilidade disto que isto foi uma escolha pacífica
para o PSD? A minha sensibilidade diz-me que não e a minha auscultação do meu partido também me diz que não. Acho que as pessoas ficaram profundamente... E é normal. Choque é o termo? As pessoas normalmente ficam profundamente ofendidas com a inclusão de independentes em listas porque os militantes dão muito ao partido. Claro. Não, nem é o meu caso. Há militantes que trabalham muito mais pelo partido do que eu. E que votam no partido em todas as eleições e tal, essas coisas que eles fazem. Eu sou um militante um bocado mais degenerado do que eles, mas para eles, que dão o corpo às balas e para quem é difícil, é sempre chato ver uma pessoa que... E cria sempre um bocadinho de celeuma, isso é normal. Que aparece uma pessoa de paraquedas pela notoriedade que passa à frente na fila, isso é normal. Mas eu também acho bem que os partidos vão buscar independentes. Eu não vou abordar essa celeuma como e isso faz do Sebastião Bugalho péssimo candidato, não acho. Eu acho, aliás, que se ele fosse número 3 ou número 4 da lista, era um ótimo candidato. Até número 2. Era um ótimo momento do Luís Montenegro por esta razão que eu elenquei, que é, ele tem muita notoriedade. Ainda tem outra, que eu acho que as pessoas, e outra que eu falei, de ser um miúdo que fala na televisão, as pessoas têm simpatia por malta nova, acham que é renovação. O ser independente também é visto pelas pessoas como positivo. Mas ao olhar atento de quem está de facto próximo desta questão política, não achas que haverá já rapidamente uma sensação de Luís Montenegro ter escolhido alguém que, no entanto, não deixa de estar impreparado para a questão é essa. Debate político? Eu acho que isso é uma coisa, sobre a Europa? É uma coisa completamente nisto. De facto, o Sebastião Bugalho fala muito pouco sobre a Europa e falou muito pouco ao longo da vida sobre a Europa. E escreve muito, e há muito tempo, e normalmente os temas a que ele se dedica são aqueles a que eu, infelizmente, também me tenho que dedicar mais do que eu gostava, que é a tarica corrente, a moralidade ou não da ação política. São coisas que não têm nada a ver com o espaço, ou pouco a ver com o espaço de manobra normal de um eurodeputado. Portanto, obviamente que ele não tem essa... Eu não sei dizer o que é que ele acha. Aliás, até tentei pesquisar no Twitter dele, se havia tweets antigos sobre o tema europeias, Europa... muito poucos comentários sobre isso, coisas ali sobre umas coisas sobre o Brexit, umas coisas sobre a Ucrânia, mas também sempre com pouco compromisso em relação a uma visão concreta. Não há um lastro muito grande para uma pessoa que diz que tem muito lastro, e tem. Então, são 10 anos a escrever todas as semanas e mais não sei quantos ou 9 na televisão a comentar. Há pouco lastro da opinião que ele tem sobre temas europeus, que é normal, porque a pessoa, quando está a comentar, está de uma perspectiva analítica, não está de uma perspectiva opinativa, ou pelo menos devia estar. Portanto, nesse sentido, obviamente, para quem está mais atento, não há uma escolha fantástica, mas para quem está mais atento, há o João Coutinho de Figueiredo, em princípio. Portanto, eu acho que, no geral, a escolha é inteligente da parte do Luís Montenegro. Desresponsabiliza-se também um bocado, porque afasta a ideia de uma pessoa próxima do governo ou do PSD. Se ele perder, vai ser uma derrota dele. Deu-lhe uma lista fraca também para trabalhar, portanto, aquilo vai ser muito à volta dele, tirando a Lídia Pereira, que eu acho que é uma boa eurodeputada. O Paulo Cunha, que é o número 2, queria ser eurodeputado, era o que ele queria quando fosse grande, e é o que normalmente os ex-autarcas deste país que têm problemas com o Ministério Público e têm força nas suas distritais querem ser. Vão para o Parlamento Europeu, que aquilo depois demora até alguém os apanhar. Depois a número 3 é uma assessora do Nuno Melo, que eu também não sei quem é que é, nem o que é que fez na vida, mas tem um bocadinho mais velha que o Sebastião Bugalho e tudo, tem 31. A número 4, o Presidente da Câmara de Mafra, que também não sei o que é que temos ouvido falar sobre Mafra para ir merecer este destaque europeu todo. A número 6, o Presidente da Distrital do PS. Foi o palco do casamento real. Pois, por exemplo. 5 não disseste 5 é Lídia Pereira? 5 é Lídia Pereira. A número 6, o Sérgio Humberto, Presidente da Distrital do PSD do Porto, Presidente da Câmara de Matrofa, não me lembro. Mas pronto, não é uma lista forte, portanto vai ser muito associada a ele. Eu percebo a escolha, percebo bastante bem a escolha e está dentro das escolhas. Mas é uma escolha de risco? É uma escolha arriscada. E isto pode pôr em causa até o próprio Luís Montenegro? Eu não sei, sim, se correr muito mal, eu não sei se o Sebastião Bugalho está pronto, por exemplo, para debater com um político sem estar protegido pela dissimulada função de jornalista em que ele se punha antes. Porque é diferente um político estar em confronto com um jornalista, mesmo que entre aspas, do que estar em confronto com outro político. E isso, aliás, viu-se pelas pessoas que o trataram como político e pela maneira como ele se enervou com elas
durante este período, o Miguel Prata Roque recentemente, mas já a Anabela Neves lhe tinha feito essa provocação uma vez ou outra, ele tinha reagido mal. Ou mesmo a Marta Temido, uma vez teve um debate um bocado aceso com ele, não sei como disse, por causa disto, porque ele começou meio que a entrevistá-la, mas a querer fazer o ataque político. E ela, portanto, há dúvidas sobre o quanto é que ele vale. E eu acho que para quem esteja mais atento, e eu por isso recomendo ouvirem o discurso dele em Anadia na totalidade, para quem esteja mais atento, o Sebastião Bugalho tem uma forma excelente. É super eficaz enquanto comunicador. As pessoas olham para aquilo e aquilo é assertivo, é rápido, é muito menos confuso do que eu em raciocínios. Aquilo é ready-made para ter soundbites. É perfeito. Agora, depois ouvir o conteúdo é que é tramado. Porque é zero conteúdo. É mesmo assustador. Ninguém presta essa atenção toda. Eu acho que ele não vai ter um mau resultado por causa disso. Mas ele tem zero conteúdo. E eu não acho que ele tenha zero conteúdo intelectualmente. Eu não acho que ele seja burro. Eu acho que ele tornou-se tão plastificado para a televisão, e isso pode-me acontecer a mim, eu tenho algum medo disso, tornou-se tão plastificado e perfeito enquanto produto televisivo que já não diz nada. Tal como o Marcos Mendes não diz nada. E tal como o Marcelo dificilmente diz alguma coisa. As pessoas, quando se focam muito em ser uma carinha simpática na televisão, depois têm o problema de que não está ali nada. E não passou uma ideia concreta sobre nada. Como o último ponto, e ajudando a que foi uma excelente escolha do Luís Montenegro, mas criticando o sistema político-mediático no geral, está a ser completamente levado ao colo e apaparicado por toda a gente, não é? Portanto, nisso o Luís Montenegro safa-se bem, os comentadores falam e começam a dizer que são amigos dele antes, um risco que eu não corro. Os jornalistas entrevistam-no e dizem que são amigos dele antes, e as perguntas difíceis estão não sei onde, não é? Onde é que está a pergunta, vai apoiar ou não que a Ursula von der Leyen conte com o apoio do Vox? Certo. Onde é que está a pergunta, para que comissões é que quer ir e com que especialização é que quer ir para elas? Já que não tem algumas pessoas especializadas nesse tema. No outro dia vi um ex-professor meu fazer uma pergunta cómica que de facto era difícil perceber, eu também não sabia, não tinha a certeza, tinha a ideia, mas não tinha a certeza se ele tinha concluído a licenciatura dele. De facto concluiu, ao fim de... Mas também isto, não é? Quando tu tens... Eu tenho 26 anos, ele tem 28, vai fazer 29. Quando tu tens tão pouca experiência profissional, dá jeito que as pessoas conheçam o teu curto passado. Claro. Que saibam alguma coisa sobre ti. Por exemplo, eu acho que na minha idade é relevante ter a minha média de curso pública. Certo. E os anos que eu demorei a fazer a minha licenciatura. Porque se as pessoas me forem avaliar, não têm muito mais do que a minha licenciatura. Exatamente. Para me avaliar. E eu a dele não tenho. Ele porque começou a trabalhar logo aos 18 anos e já estava antes no meio mediático por causa dos pais, nem sequer tem um LinkedIn que eu possa consultar, nunca teve que procurar um emprego. Isso para mim preocupa-me um bocadinho, que os jornalistas não vão perguntar, tipo, olha, o que é que você fez até agora? Com quem é que você colaborou? Já colaborou com alguns políticos? Escreveu discursos para alguém? Quais é que são os políticos com que tem uma relação mais próxima? Este tipo de perguntas complicadas... Escreveu o perfil de Luís Montenegro no Expresso, não é? Enquanto jornalista, não é? Passa um mês antes de ser convidado para a cabeça de lista. Essas perguntas complicadas, se calhar também porque houve muita conivência da classe jornalística com esta promoção, e por outro lado, porque para outras pessoas são amigas, vai fazer uma campanha pouco esclarecedora. E também juntando à coisa que o Zé Pedro estava a dizer, é importante que se exija, eles nunca falam da Europa, mas é importante que se exija, mas de facto isto é das vezes, se não a vez, em que os dois principais candidatos percebem menos da Europa. Portanto, vai ser das vezes em que isto será menos sobre a Europa. Sim. Maria, e é uma pergunta que te faço, mas também para terminarmos, pois é extensível aqui também ao Zé e ao João. O que é que tu achas que poderá acontecer num cenário que eu não considero assim tão impossível nesta fase como possa parecer, mas é a minha visão? O que é que te parece que pode acontecer ao Luís Montenegro se de repente ele perder estas europeias, por exemplo, para o Chega? Imaginando que o Chega obtém um resultado superior ao da AD com Sebastião Bugalho. Eu duvido muito que isso vá acontecer. Não me parece assim tão provável, especialmente depois da AD ter vencido as eleições e estando numa boa fase, e quer gostemos dele ou não, tem um candidato bastante mediático
porque é uma coisa que já se provou que tende a funcionar, eu acho pouco provável que o Chega fique à frente da AD. Ainda por cima com o candidato que o Chega tem, não é? Se me perguntasses se eu acho que o PS pode ficar à frente da AD, eu acho que talvez. Agora, o Chega parece-me pouco provável. Seriam mais notícias para Luís Montenegro, mas acho que seriam mais notícias também para todos nós. Não só para ele, mas para Portugal inteiro. Mas não me parece, não equaciona-se esse cenário de uma forma tão provável. Mas pode ser ingenuidade minha, não sei. Zé Pedro, se acontecesse um cenário destes, eu não estou a dizer, como a Maria disse, que eventualmente, obviamente, o PS pode ganhar as europeias. Eu digo se a votação do Chega for superior à da AD. O que é que acontece a Luís Montenegro? Sabes que eu gosto, há bocado estávamos a falar dos jogos, sabes que eu gosto de fazer apostas e aqui há poucos dias fiz uma bastante arriscada, aos 70 e tal minutos ainda dizia que íamos dar a volta ao resultado no Dragão, não demos, mas pelo menos empatámos. Portanto, eu gosto de apostas difíceis, mas essa é muito difícil, vou-te dizer porquê. Por aquilo que falávamos há pouco. Se o eleitorado, como há esta questão toda de feriados, tudo isso, de uma possível abstenção, se o eleitorado for todo votar nesta ideia de sondagem nacional, o Chega aí terá um crescimento que será superior aos outros todos. Porquê? Porque tem aquela motivação que os outros não têm. Não é? Há alguma motivação na AD. O PS acho que é o que sofre mais com isso. O PS é mais, vamos para a praia. Quero lá saber disto. Na AD, como quem votou na AD e quem ainda aposta na AD quer que haja ali, pode-se mexer um bocadinho para que o resultado seja melhor. Mas o Chega, se esta eleição tiver muito pouca política europeia, não é? Se ninguém fosse quer ver quem é o Teixeira Correia nem o que ele defende, e aí acho, porque se fôssemos a ver por esse lado é um tiro no pé de Ventura, parece-me, sobretudo pela questão mais emblemática, que é a questão da Ucrânia ou pró-Rússia. Portanto, aí acho que é um erro complicado dele, mas eu não sei se é um erro a partir do momento em que ele pensa nisto, não é? Porque ele pensa que alguém vai ver quem é que é. Só veem que é um senhor embaixador, portanto, uma figura, e em Portugal gosta-se muito disto, não é? Senhor embaixador, seguido de um senhor professor universitário, exato, seguido de um senhor ex-secretário de Estado. Ora bem, portanto, toda aquela figura, exatamente, todo aquele peso que manda muito, não é? E que ninguém vai discutir o que é que eles vão lá fazer ou deixar de fazer, tudo isso. Portanto, se é esse o pensamento, é uma lista que pode ter sucesso. Mas eu acho que, como possivelmente estas eleições são uma mera sondagem ao nacional, o Chega ou os seus eleitores estão com a pica toda, não é? Portanto, saem da praia para ir votar, seja o que for, não é? Enquanto os outros, nada pode ficar um pouco isso. Agora, é uma aposta difícil de fazer. Certo. Mesmo para quem gosta delas arriscadas. Ainda assim, gostava-vos de ouvir sobre se isso acontecesse inclusivamente um empate entre a AD e o Chega, em que posição é que ficaria Luís Montenegro no seu curto prazo enquanto Primeiro-Ministro. Eu digo curto prazo, que é aquilo que nos dispara até à discussão do novo Orçamento Geral do Estado para 2025, e eventualmente... Mas eu também estou nessa de que não me parece provável. Até a única sondagem que eu tenho para me informar diz-me que o Chega está abaixo do seu resultado das legislativas, o PSD também, e o PS está acima. Eu tendo a acreditar nesse cenário genericamente. Acho que o grande risco para a liderança de Luís Montenegro nestas eleições europeias é se o resultado da AD for mesmo mau e o do PS for bastante bom. Se for esse o caso, ou se o resultado da AD é mesmo mau, o do PS é bom e o da IEL é muito bom e o do Chega é dentro do que foi nas legislativas, nesse caso pode vir aquela conversa de havia aqui uma pessoa que conseguia fazer uma maioria de direita, que é o Pedro Passos Coelho, não sei o quê. Pode surgir essa conversa. Há um congresso, teoricamente há um congresso eletivo do PSD no início de julho. Portanto, podia surgir um desafio à liderança de um mau resultado, e estas coisas de que eu falava há bocado, que são normais nos partidos, quando entram independentes, de se criar alguma celeuma, depois podem... por exemplo, criou-se com a questão da Madeira. A Madeira foi puxada muito para trás da lista e o Miguel Albuquerque está claramente em ruptura com o Luís Montenegro. A Madeira representa se calhar 10% dos votos numa eleição interna do PSD, portanto é relevante. Essas coisas são interessantes daqui para a frente, mas acho que temos que esperar por mais sondagens e debates e efeitos desta campanha, que ainda não começou. Eu estou há 5 ou 6 dias aí todos os dias à televisão e só falei de reparações, ainda não tive a oportunidade de falar dos candidatos aos europeus. Pois, efetivamente, e estamos a pouco mais de um mês. E estamos a pouco mais de um mês, portanto eu nem sei se as pessoas vão estar atentas se vai haver eleição ou não.
E acho que dentro do eleitorado mais fixo, de todos os eleitorados fixos, por acaso o PS tem vantagem. Tem, mas não tem motivação. Eu aí não tenho dúvida. Mas ou seja, dentro de quem vota sempre, aconteça o que acontecer, sim. Há partidos que têm uma vantagem estrutural e o PS e o PCP são os dois principais, eventualmente até. Muito bem, então vamos ver como é que as próximas semanas decorrem relativamente ao aquecimento e à pré-campanha e depois a campanha para as eleições europeias que vão acontecer no dia 9 de junho, exatamente, nesse fim de semana onde está toda a gente a programar viagens para todo o lado. É isso mesmo. Vamos agora mandar as pessoas a um determinado sítio. Vai, mas é para... E começamos com Zé Pedro Silva. Zé, para onde é que vais mandar as pessoas? Olha, para 3 sítios, muito rapidamente, para uma entrevista a Raul Del Pozo, que é um cronista espanhol, que eu gosto muito do El Mundo, um senhor com uma idade já muito avançada, mas continua a escrever todos os dias, e a entrevista pesquisando no Google, na RTV, é fácil de encontrar. E a entrevista, eu gosto muito dele, e a entrevista é muito boa porque, de facto, ele é aquilo que se pode chamar a velha guarda. E cada vez vai havendo menos, aliás, desta velha guarda, e portanto, por isso é que eu também gosto de difundir esta ideia para ver se outros vão um bocadinho atrás de princípios, enfim, não quero estar aqui a parecer muito menos com conflitos geracionais, mas com princípios que se devem manter e preservar na opinião, e enfim, nós estamos aqui 4 pessoas e falta-nos aqui o José Paiva, são pessoas que gostam de intervenção no espaço público, de debater, de pensar, refletir, como é o nosso nome, e, portanto, Raul Del Pozo é um homem que reflete desde sempre e com uma liberdade total. Depois, ao 20º Encontro Regional de Gaiteiros e Mostra Gastronómica da Pena, nos dias 4 e 5 de maio, que foi uma sugestão enviada pelo Luís e eu achei maravilhoso, porque há vários grupos de gaiteiros, mas ele destaca os galegos e os do norte de Portugal. Portanto, tem favas, tem sopa ao lavrador, tem leitão à bairrada, como eu gosto sempre de pôr no meio destas sugestões sempre um evento gastronómico. Este tem não só a gastronomia, mas também gaitas, que é sempre uma grande promoção. E por fim, rapidamente, há um ensaio do Diogo Noivo na revista Ler, nesta edição da primavera, sobre as amnistias em Espanha. Falámos aqui do tema Espanha, mas no outro ângulo, e eu acho o ensaio que é muito recomendável, e a revista Ler também, com certeza. Portanto, são estas as sugestões. Muito bem. Maria, vais mandar as pessoas a concertos, será? Não ia, mas posso. Deixa-me ver o que é que tem aqui queria partilhar que vi um concerto muito bonito esta segunda-feira, que foi o concerto do Benjamin, a apresentação do disco As Berlengas, com uma componente audiovisual muito impressionante, e quero aqui dar os parabéns publicamente e recomendar quando este concerto for para a estrada, quem puder ir ver, que vá. O que é que eu tenho este fim de... temos Legendary Tiger Man em Ceia, este sábado, portanto, pessoas de Ceia têm um belo concerto para animar o vosso fim de semana. E vou mandar quem ainda tem mãe, é o meu caso, passar o domingo com elas. Não é preciso um dia para relembrar, mas é sempre bom dar uma atenção extra. Eu irei passar o dia com a minha e pronto, é o que temos por hoje. Muito bem, João. Eu gostava de mandar as pessoas serem de outros clubes. Estou a chegar à conclusão que há demasiados sportinguistas e isso está a aumentar a procura de uma maneira que... Não vou mandar ninguém a jogos do Sporting nunca mais. Acabou-se isso. Tirando isso, por acaso, não tenho grandes sítios para mandar as pessoas. Posso mandar... Eu estou muito curioso para ler a entrevista do Macron, a edição desta semana do Economist, em que ele fala de Europa em perigo. Chama-se Europa em perigo de morte. Calculo que vai ser simpático e otimista. Portanto, eu vou ler e quem quiser que leia também, porque gostando ou não, eu gosto, mas gostando ou não, e às vezes não concordo, mas gosto dele. Mas ele tem ele tem-se feito a ideia de pensar a Europa e de uma maneira que os políticos normalmente não fazem. É uma das vantagens do mandato do presidente francês ter 5 anos, é que dá um bocadinho mais de espaço para o pensamento estratégico e menos para o imediatismo eleitoral, e de facto ele já várias vezes quis abanar um bocado o barco para ver se as pessoas
Acordam. discutem os problemas que nós enfrentamos e como é que os queremos resolver, porque parece que às vezes andamos sonambulamente para uma solução e de repente metade da população odeia aquela solução, mas ninguém se lembrou de protestar até ao momento. E portanto gosto sempre que ele abana o barco e fê-lo mais uma vez esta semana. Vou ver. Uma Europa que tem pela frente desafios, eu diria, muito grandes. Espero que os cabeças de lista às europeias vão ler a entrevista e possivelmente que a comentem no espaço público. Deve ser. E sobretudo entendam o que vai estar ali. Gostava de desafiá-los todos a uma recensão crítica publicada num jornal à escolha. Particularmente a Joana Amaral Dias. Gostaria bastante de ler uma recensão crítica da Joana Amaral Dias. Ela que o Sebastião Bugalho também está a fazer campanha por ela, porque se repetir o engano... Não, e reparemos que não ajudaram nada, não é? Porque foram pôr duas pessoas com um currículo exatamente igual, com as siglas iguais, não é? Acaba por ser difícil distinguir qual é que é qual. Exato, se alguém disser, comenta na televisão e dá... Ela também pensa. Exato. Muito bem, eu vou mandar as pessoas ouvir discos e há 3 discos que são essenciais a ouvir agora neste arranque de primavera que vem aí, portanto também vou mandar as pessoas apanhar muito sol, porque de facto a primavera vai arrancar em força já a partir dos próximos dias, mas queria mandar as pessoas a ouvir os discos, o novo disco dos Capitão Fausto, o novo disco da Marta Pereira da Costa, uma guitarrista de guitarra portuguesa que acaba de lançar o seu segundo disco, está fenomenal e que tem, obviamente, levado a guitarra portuguesa a todo o lado no mundo inteiro para mostrar aquilo que é um dos nossos símbolos culturais e ouvir também o novo disco da Joana Espadinha, que também está incrível. Portanto, são 3 discos para ouvir nestes fins de semana. Façam-no nas plataformas digitais, nas plataformas de stream, ou então comprem ainda, quem gosta, o físico, mas ouçam estes 3 discos. E vamos fechar este dia de reflexão já com a informação de que no próximo episódio José Paiva já estará aqui no seu lugar, no lugar de moderador do dia de reflexão. Quanto a mim, amigos, foi um prazer enorme estar com vocês ao longo destes dias. Isto ter aqui uma perninha também. Patriótico. Exatamente, foi aqui um serviço pela pátria e obviamente... Infelizmente vamos ter que voltar a contar com o Zé Paiva. Estava à procura de substitutos. Estava à procura de substitutos permanentes para o José Paiva. Ele descobriu-me e disse que vai voltar e eu tenho alguma pena disso. Muito bem. E o dia de reflexão regressa na próxima semana com um novo episódio. Até lá, digam adeus aos senhores lá em casa. A parte mais difícil. 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa